né? E por que a gente está estudando essas duas coisas que parecem um pouco contraditórias, que é o mito, que é uma forma muito antiga de narrar, e a série, que é uma forma muito nova, a mais nova forma de narrar. Então, como eu explico isso, né? A ideia do pós-literário é aquela ideia do Peter Sloterdijk, que é um filósofo, né, contemporâneo nosso, e escreveu num texto chamado Regras para o Parque Humano, que foi publicado em 1999, na Alemanha, a seguinte ideia: a nossa época contemporânea já não é mais a época da escrita de cartas, da troca de correspondências, da expressão literária escrita, da leitura, que era uma forma narrativa lenta, né? E você tem talvez uma elite ainda letrada, muito influenciada pela literatura, pelos clássicos e tudo mais, mas ao mesmo tempo as jovens gerações, as novas gerações, elas já não leem muito, né? E quando são convidadas a estudar literatura, porque isso ainda está nos currículos e tudo mais, elas vão preferir assistir o filme, a adaptação. Por quê? Porque a cultura pós-literária é uma cultura audiovisual. Quando colocam esse termo pós-literário, parece que a literatura acabou em algum momento e a gente está no depois. E eu discordo muito, porque eu vejo que a literatura é algo muito vivo, e eu acho que é muito uma problemática também de acesso à literatura hoje em dia, de a gente não entender direito o que é uma literatura de fato, como a gente traduz isso para o imaginário popular hoje em dia, para a produção cultural hoje em dia, porque a literatura está em todos os lugares, a gente só transformou e ressignificou ela muitas vezes, né? E aí até uma pauta que a gente podia passar o dia inteiro falando sobre isso, essa questão, mas eu acho que o mais fundamental para entender por que a gente está falando sobre séries e pós-literário e por aí vai, é entender que essas coisas, elas são... A forma como a gente conta histórias, elas são reflexos da nossa construção social, enquanto sociedade, enquanto indivíduo, enquanto qualquer tipo de abstração que a gente possa fazer para se definir na realidade que a gente está no momento. Materialmente, psicologicamente, emocionalmente, por aí vai, porque a arte é um produto de tudo que a gente está fazendo, né? Querendo ou não. E essa questão que você tocou do prefixo pós, né? É legal, porque o próprio Sloterdijk, ele fala o seguinte, ele fala, o pós aqui, né, o prefixo, entendam ele como algo marginal. Então, algo que não acabou, mas que... Aí, bom, a gente pode lamentar, né, que infelizmente se tornou marginal. A troca de cartas se tornou marginal, porque ainda é possível, né, optar por uma correspondência epistolar, mas, né, de fato não é mais muito comum, uma opção que você faz de uma espécie de retorno, às vezes um pouco saudosista, a uma prática, né, que hoje não é mais necessária. Mas é possível, né? Então o pós é nesse sentido, né, da marginalização de uma prática. Mas o que eu gosto mais ainda é isso que você falou, é que a literatura, ela ainda funda o conhecimento geral. O conhecimento da literatura, ele continua circulando, por exemplo, na prática da prática cinematográfica, na prática audiovisual de uma forma geral. Porque, bom, aí é o nosso grande tema, né? O tema até do mito, que é essa primeira grande forma de narrar, que ainda está lá, né? Só que escondida, disfarçada, não percebida. O mito, ele vem com essa questão da linguagem simbólica, né? Mas como assim simbólico? Simbólico no sentido do que significa pra gente. Como é que a gente entende no nosso interior aquela coisa que a gente está vendo, aquela representação. Por isso que é muito subjetivo, às vezes, algumas interpretações, algumas obras, produções, etc. E por isso que, às vezes, também a gente não entende nada do que a gente está vendo. Você pode não estar entendendo exatamente o símbolo, né? Não estar percebendo o que ele está querendo dizer ali naquele contexto. E, às vezes, aparentemente, ele passa totalmente desapercebido, mas ele atua mesmo assim sobre a psique, né? A ideia do Jung é essa. Ele atua porque nós vivemos um mundo simbólico. No audiovisual, hoje em dia, quando a gente tem muitas fórmulas prontas, justamente pela questão do que é facilmente comerciável, né? A gente pega, por exemplo, produções
de filmes de super-herói hoje em dia, e segue basicamente a mesma fórmula. Então, quando vem uma produção mais ousada, geralmente de estúdios alternativos, estúdios indies, é produzir uma coisa mais psicodélica, tipo Midnight Gospel, ou uma produção que é visualmente mais complexa, mais realmente artística do que puramente só... Não que o que a gente tem no audiovisual hoje em dia não seja artístico, né? Mas que seja mais soltado na parte mais erudita da arte, né? Essas produções, elas existem muito, principalmente as animações. São coisas que não são bem recebidas ou que não alcançam um público muito grande justamente porque são difíceis de acompanhar e difíceis de entender. Tipo, ver um filme, ver uma série era algo que era considerado mais uma distração do que um consumo de conteúdo, um consumo de arte como um todo. Uma das grandes críticas que se faz, né, ao imaginário na mídia audiovisual, é que não há mais lugar para essa criação de imagens, né? Porque a imagem já está lá na tela e você não tem que fazer nada, que seria uma atividade mais passiva, né? Tem toda essa crítica. Mas quando a gente pensa no simbólico, não é bem assim, né? Porque você vê uma imagem como a imagem do Midnight Gospel, por exemplo, né? Quando eu falo imagem, eu falo no sentido geral, dessa animação, com áudio, com várias camadas de imagens que se sobrepõem, com uma quantidade enorme de pequenos símbolos que vão passando ali, né? Naquela viagem meio psicodélica que a série faz. Não tem como você dizer que o espectador fica ali passivo com a imagem dada. Se você não ensina, né, a decodificar, ou mesmo sem decodificar, mas aproveitar, né, e compreender, curtir mesmo, né, no bom sentido, né, uma narrativa mais complexa, por começar a mostrar, né, por exemplo, as suas camadas, a quantidade de sentidos possíveis ali, como que as pessoas vão aprender a, né, escolher seus filmes, escolher o que elas vão consumir, né? Porque hoje o audiovisual também está associado ao consumo. Streaming é sempre, né, pagar para assistir. É uma forma de consumo. Então, você precisa ensinar as pessoas a escolherem o que elas vão consumir. Né? E o que acontece no pós-literário, nessa fase, né? A gente diz, eu gosto muito de usar essa expressão porque ela significa que a gente ainda não abandonou um sistema, mas não entrou completamente no novo.